Como estudar a estrutura de um roteiro pode te ajudar a se tornar uma pessoa melhor ou um artista, compositor, contador de histórias melhor e até mesmo te ajudar com alguns conflitos pessoais do dia a dia. Bom, se você quiser descobrir a resposta, vem comigo. Antes de começar, um pequeno disclaimer. Esse vídeo serve para qualquer um. Se você é artista, se você está estudando roteiro ou se você simplesmente está passando tempo e quer entender como funciona a estrutura de roteiro e como que eu vou traçar esse paralelo, ok? Vamos lá, o que aconteceu foi que enquanto eu observava a carreira de alguns dos meus artistas favoritos, eu me deparei com alguns padrões que eles são bem comuns. Eu percebi que praticamente é pré-requisito para você ser bem sucedido ou ter uma carreira de sucesso. Então eu sentei e comecei a estudar e escrever sobre isso para este vídeo aqui. Então, primeiramente, uma afirmação que é muito fácil de entender. Tanto um bom roteiro cinematográfico quanto um show de música ao vivo tem um poder singular de criar conexões bem profundas, né? E compartilhar experiências emocionais com o seu público. Ambas são formas de expressão artística que transcendem as barreiras de linguagem e de cultura, unindo as pessoas por meio das emoções que elas evocam. No entanto, quando não são bem desenvolvidos, tanto um roteiro mal concebido quanto um show mal executado podem ser experiências igualmente frustrantes para o público. Dá para entender a minha linha de raciocínio, mas para isso a gente primeiro precisa entender o que é a tão citada jornada do herói. A jornada do herói é meio que um arquétipo narrativo amplamente utilizado em filmes, histórias no geral, que descreve quando um herói sai do seu mundo comum, enfrenta alguns desafios e inicia uma jornada de transformação pessoal, certo? Para retornar para o seu mundo ou para o que quer que seja como um indivíduo mudado, né? É meio que uma história de evolução pessoal, entende? Essa ideia de jornada do herói foi popularizada por Joseph Campbell no livro Herói de Mil Faces, lá de 1949, se não me engano. A inspiração para essa ideia surgiu de uma pesquisa de muitos mitos, lendas e histórias que ele na época leu em todo o mundo. Então você imagina que eu hoje, lendo e me deparando com isso, e indo atrás dessa pesquisa, acabei tendo uma epifania muito parecida. O que Campbell notou naquela época é que as histórias e mitos antigos compartilhavam alguns padrões e elementos muito semelhantes em suas narrativas. E ele identificou uma estrutura subjacente, né, comum, em todas essas histórias, ou seja, um fio que se desenvolvia de forma igual em todas elas, que basicamente envolvia um herói que partia em uma jornada, enfrentava os seus desafios, superava os obstáculos e finalmente retornava transformado, né? Enquanto os clássicos como Ilíada e tudo mais, você vê esse tipo de coisa. E ele chamou esse fio condutor, que ele notou que era comum em todas essas histórias, de jornada do herói. Aí, obviamente que não foi lá de 49 que nós temos a estrutura que nós usamos hoje, né? A ideia de jornada do herói influenciou profundamente a teoria literária da época e posteriormente, né, o cinema, a psicologia e até mesmo a escrita criativa. Tipo, ela fornece um modelo de arquétipo para jornada pessoal, crescimento e transformação, tanto para personagens fictícios quanto em histórias pessoais, histórias das suas próprias vidas, entende? E é aí que eu começo a traçar alguns paralelos. Que a jornada do herói é uma ferramenta poderosa para ajudar a entender como as histórias moldam a nossa compreensão do mundo e como os desafios e transformações são parte fundamental da nossa experiência de vida, entende? Mas óbvio que a gente não usa a versão lá de 1949, né? A versão mais conhecida da jornada do herói, que é a estrutura de 12 passos que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, foi uma adaptação criada por Christopher Vogler, ou Vogler, enfim, que basicamente foi um memorando interno para orientar os artistas do estúdio Disney, né? Que depois foi detalhada em um livro, A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Roteiristas, lá de 92. E é esse modelo que a gente aplica e usa de forma mais difundida nos dias de hoje, ok? Então eu vou traçar essa jornada explicando passo a passo para vocês e dar alguns exemplos de alguns filmes que eu gosto, outros que eu não gosto, mas que exemplificam bem essa jornada, tá? E depois eu vou traçar o paralelo com a música. Então vamos lá. O primeiro passo é o mundo comum, ou é assim que é chamado, né? Essa é a introdução do protagonista ao seu ambiente cotidiano. Como, por exemplo, a cena de abertura do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Então, você vê o Frodo, você vê ali a galera cozinhando e colhendo as frutas e tudo mais. É uma cena bem típica que demonstra o cotidiano da vida antes da aventura que viria a acontecer posteriormente. A aventura é essa que é o início da segunda parte, que é o chamado da aventura. Enquanto no primeiro passo a gente quer conhecer o protagonista e a sua rotina, aqui é onde o herói recebe o chamado para embarcar numa jornada. Por exemplo, no filme Matrix, o Neo é convidado a seguir o Coelho Branco, que o leva a uma série de eventos que o conduzirão a descobrir a verdade sobre aquele mundo. E um clichê hollywoodiano e também um dos pontos aqui
da jornada do herói é o terceiro passo, que é a recusa ao chamado. Ou seja, o herói hesita ou recusa esse chamado para a aventura. No Matrix isso acontece, né? Quando o Neo se recusa a seguir o que o Morfeu estava falando para ele no telefone, e também acontece no Star Wars Uma Nova Esperança, porque o Luke, inicialmente, ele se recusa a se juntar à rebelião e seguir o caminho do Jedi, por causa de todas as agravações, né, de se seguir esse caminho dentro daquele universo. Isso serve para criar um momento de dúvida, porque se a aceitação for imediata, não gera uma conexão tão interessante quanto geraria uma pessoa que sai do mundo cotidiano para entrar numa coisa muito fantástica de forma muito exponencial. Então essa crescente tem que ser gradativa, certo? E o próximo passo dessa crescente seria o encontro com o mentor, né? Que é quando o herói encontra alguém que normalmente é mais experiente, mais velho, né? Que vai ajudar ele a superar suas inseguranças, enfim, é o mentor. A palavra mentor como um todo já explica o que isso é. No Karate Kid, por exemplo, o Sr. Miyagi treina o Daniel San para se tornar um lutador de karatê. E o Sr. Miyagi aqui é uma figura velha, já representando esse mentor. Acontece a mesma coisa no Kill Bill, se não me engano, no volume 2, quando o mestre da noiva faz com ela uma espécie de treinamento lá para ela ficar mais forte e matar o Bill de fato. Esses arcos podem não acontecer exatamente na ordem ou na sequência de tempo específico, mas uma vez que eles tenham acontecido, ocorre a travessia do primeiro limiar, que é quando o herói atravessa para um mundo especial, muitas vezes representado por uma cena visualmente impressionante. Tipo no filme Alice do País das Maravilhas, quando a Alice entra no País das Maravilhas, que é um lugar mágico, né, e cheio de personagens estranhos, a cena que dá essa transição é a cena dela caindo no poço e vendo coisas subindo e tudo mais, muito bem representada em alguns dos filmes. Isso pode ser visto também em Avatar, né? Quando você tem aquela conexão entre o humano lá e o Avatar na primeira vez, você tem toda aquela cena mostrando como é Pandora, né? Pelos olhos do Avatar e não dos humanos. Uma vez que isso aconteça, ocorre ali, né, um engajamento com aquele lugar, e aí você tem os testes de aliados e inimigos, né? E tem muito de sua visão de mundo colocada à prova, né? Que é quando você define quem é o herói ou o mocinho e quem é o vilão da história. No Senhor dos Anéis e as Duas Torres, por exemplo, quando o Frodo encontra o Gollum, ele instantaneamente se torna uma ameaça. Porém, ao degradar do tempo, ocorre ali uma quebra de expectativa com a relação com ele, com o Gollum e com relação ao Sam, né, no qual ele acaba entrando em conflito com o amigo por causa do vilão. Então o vilão não necessariamente é uma figura ameaçadora, às vezes é uma figura como o Gollum, que a ameaça que ele representa é mais num âmbito narrativo do que necessariamente num âmbito físico. Depois desse início de conflito, você tem o que nós chamamos de aproximação da caverna profunda, que é quando o herói se prepara para se enfrentar o seu maior desafio. Um bom exemplo dessa situação seria em um dos filmes do Harry Potter, quando o Harry e o Dumbledore se preparam para entrar numa caverna para buscar a Horcrux, né? Se você viu essa cena lá dos últimos filmes, você vai saber do que eu tô falando. Eles literalmente adentram numa caverna, então é uma cena visual suficiente para entender essa fase, né? Aí nós vamos para a oitava etapa, que é a aprovação suprema, que é quando o herói enfrenta o desafio mais difícil. É tipo o primeiro grande clímax do filme. Por exemplo, no Rei Leão, o Simba enfrenta o Scar para retomar o trono, certo? E depois que isso acontece, você tem o nono passo, que é a recompensa ou o Elixir, chamado assim por causa dos roteiros da época, mas enfim, que é quando o herói alcança o seu objetivo e recebe uma espécie de recompensa. No filme Indiana Jones e a Última Cruzada, o Indiana recupera o Santo Graal, então esse seria o Elixir, né, o bônus. Num RPG, por exemplo, ou jogo de computador, você sempre vai ter essas micro recompensas, né, que são esse Elixir. Então é um paralelo também bem fácil de visualizar. Dito isso, nós temos mais 3 passos que nem sempre são vistos nos roteiros de muitos filmes por causa da duração dos mesmos. Mas quando estão presentes, eles são resumidos ali nos últimos minutos, que são meio que a entrega de tudo aquilo que foi construído no pós-conflito final do filme, né? E isso, pela jornada do herói, se dá a partir do 10º passo, que é o caminho de volta. Então depois que o herói pega a sua recompensa, o herói começa uma jornada para voltar para o mundo comum, né? Não necessariamente esse mundo é o mundo comum que foi apresentado no filme. Por exemplo, no filme ET, quando o Elliot ajuda o ET a retornar para sua nave, essa seria a entrega desse momento. Porém, a gente não vê o mundo do ET, a gente vê o filme, né, pelo olhar humano ali. Então, não necessariamente esse retorno para casa se dá com uma demonstração da casa em si ou daquela rotina cotidiana que nós fomos apresentados no começo do filme.
Porém, existe um último passo que a gente pode chamar de último clímax, né? Que é o 11º passo, que é a ressurreição, né? Que é quando o herói enfrenta a sua última provação de fato. No Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, o Frodo enfrenta o Gollum na Montanha da Perdição, né? Depois de ter se deixado levar pelo anel e tudo mais. Então, esses passos podem, como eu disse, alterar ali a sua ordem, mas a gente consegue visualizar eles em filmes colocados e posicionados de formas diferentes, mas eles meio que sempre estão lá. E é nesse ponto, normalmente, que é de fato o ápice do filme, o clímax total do filme, né? No Top Gun Maverick, por exemplo, esse é o momento das cenas mais intensas do filme lá, que é próximo do final, né? Quando eles estão invadindo a base e tem que sair com o jato e aí tem uma perseguição e tudo mais. Então é essa última batalha, né? Esse último ponto de êxtase que fecha normalmente o clímax total do filme, né? E isso acontece após esse respiro que se dá depois do início da jornada da pessoa para casa ou do final da jornada e tudo mais. E aí nós temos de fato o último ponto, que seria o retorno do Elixir, né? O 12º ponto, que é quando o herói volta de fato para o seu mundo transformado e com um presente ou uma lição. Normalmente isso se dá forma através do desenvolvimento de personagem, né? Então, por exemplo, no Forrest Gump, o Forrest volta para o ponto de partida, ou seja, para onde ele começou o filme, para o mesmo banco, na mesma situação, porém como um personagem mais rico e cheio de experiências, né? Tanto que o filme, inclusive, amarra muito bem isso, fazendo uma cena muito semelhante, espelhada com a primeira cena, que é aquele lance da peninha, né? Ele guarda a pena dentro do livro no começo do filme, né? Como se ele estivesse dizendo, agora sou eu que estou contando essa história. E aí, no final do filme, depois de ter passado pela jornada e contado a história e descoberto que tinha um filho e todo aquele rolê, ele solta a pena de volta ao vento, encerrando o filme como o filme começou, certo? Então isso seria a amarração, quando você volta para sua realidade, mas mesmo que a realidade possa estar igual, você não é mais a mesma pessoa. Acontece isso em Matrix também, quando o Neo tá andando no final, né? Uma cena, não é exatamente uma cena espelhada, mas tipo, ele tá olhando para as pessoas e ele sabe que aquele mundo, o que é aquele mundo, e que ele não é mais o mesmo, né? Tanto que ele sai voando no final do primeiro filme, que foi completamente ignorado nas sequências, mas esse vídeo não é para isso. A questão é que essa estrutura da jornada do herói é evidente em todos os filmes de sucesso, praticamente. É uma ferramenta muito poderosa de cineastas para a criação de boas histórias no cinema de forma global. Não importa o lugar do mundo, você vai ver esse tipo de coisa nos filmes que ressoam com a maior parte do público. E isso acontece porque essa jornada, né, ela reflete uma jornada de autodescoberta e transformação que todos nós temos nas nossas vidas. E é nesse ponto que entra a equiparação com a carreira artística que eu quero fazer aqui. Por que eu fiz toda essa introdução? Por que eu expliquei toda a jornada? Porque assim como em um livro ou em um roteiro, um show tem sua própria jornada. Um show tem ali uma estrutura de roteiro, vamos dizer assim. Não à toa, o maior festival de música do planeta tem livros falando sobre toda uma construção histórica que foi desenvolvida para fazer esse show, para fazer esse espetáculo. E é claro que eu estou falando da Tomorrowland. É um festival onde a história começa no momento que você compra o ingresso. O ingresso já é personalizado de uma forma que faz você entrar naquele universo. A partir do momento que você entra no campus do festival, você está imerso em toda uma outra realidade que é construída em torno de uma temática. Temática essa que, se for bem explorada, torna a experiência musical e a construção do set dos DJs ainda melhor do que se fosse simplesmente um ambiente onde tem música e pessoas para dançar a música, certo? Mas uma coisa que pode confundir é que a gente às vezes olha para esse tipo de festival e pode pensar que isso só se aplica a eventos desse porte, como o caso da Tomorrowland, mas a verdade é que não. O seu artista favorito, se você gosta muito de uma banda ou um cantor, que seja, que um DJ, por exemplo, é muito provável que você siga esse cantor ou essa pessoa nas redes sociais de forma a saber mais da vida dessa pessoa. Você quer saber, você quer conhecer, porque nós, como seres humanos, nós nos conectamos com histórias. Não à toa, mais uma vez,
As maiores e melhores músicas de todos os tempos possuem uma história extensa, vários vídeos de teoria aqui do YouTube, de como que essa música foi composta, do porquê da letra e tal. E isso se denota, inclusive, nessas músicas, no sentido de que as melhores músicas são as músicas que têm uma história, as músicas que perduram, as músicas que passam aí de geração em geração, são aquelas que contam alguma coisa, são aquelas que possuem ali uma estrutura narrativa. E é aí que as duas coisas se amarram. Se você é DJ, produtor musical como eu, e você quer que as pessoas se conectem com você, mas você tem uma certa dificuldade, porque quando você posta a sua música, por exemplo, sei lá, você postou e disse para as pessoas ouvirem, ninguém tá indo lá ouvir, talvez seja porque ninguém se importa. E essa é uma situação que, para que você modifique, para que você mude, para que você faça as pessoas começarem a se importar com você, você precisa começar a contar histórias. E é aí que entra o paralelo que eu fiz há 2 anos atrás, quando eu comecei a gravar esse vídeo, da estrutura narrativa com a jornada do herói, que foi o que me fez ficar apaixonado e encantado com roteiros e contação de história, que foi o que me fez entrar para Hack Learning, que foi o que me fez criar esse canal do YouTube com o intuito de fazer vídeos contando histórias, mostrando coisas, falando da minha vida, fazendo vlogs e tudo mais. O que me deu a primeira chama foi essa necessidade de divulgar a minha música, de contar uma história, de fazer com que as pessoas me conhecessem, mas o que fez eu permanecer, o que fez eu ficar, obviamente, foi eu ter me apaixonado por fazer vídeos. E eu sei que pode não parecer a princípio, porque geralmente não parece, mas existem conhecimentos que a gente precisa para agregar na nossa jornada artística que não tem nada a ver com a nossa área de atuação. Um deles é, como eu disse, a estrutura de roteiro. Uma estrutura de roteiro bem posicionada dentro do contexto de um lançamento de música, de marketing, de gravação de vídeo, ou até mesmo da escrita da letra dessa música, vai dar para você uma vantagem muito grande acima de outras pessoas que estão produzindo música também. Assim como conhecimento de marketing, conhecimento de logística, direito, lançamento, direitos autorais, entre vários outros fatores. E apesar de eu não ter tido coragem de postar esse vídeo quando ele foi lançado, agora revirando os meus arquivos e encontrando ele, eu resolvi editar da forma mais simples possível e finalizar, porque essa mensagem me ajudou a encontrar o meu espaço aqui, me ajudou a começar a me desenvolver melhor como artista, a começar a criar histórias nas minhas músicas de uma forma que eu nunca tinha feito antes. E foi por isso que eu resolvi desenterrar, reeditar e usar, né, esse meu eu do passado. Afinal, assim como eu evoluí e eu passei pela minha própria jornada do herói durante esse período que fez com que eu chegasse até aqui, você pode estar recebendo o chamado para sua aventura nesse exato momento, pensando talvez em não aceitar, pensando talvez que não seja para você, pensando talvez que você não seja o escolhido da sua própria vida. E eu passei por isso também. Então, se você estiver passando por esse momento, arrisca. O pior que pode acontecer é não dar certo, mas é muito melhor não dar certo sabendo que você tentou do que chegar no final e você ter a dúvida de que podia ter dado certo, mas você não fez nada.